Oi, pessoal! Na aula passada, estudamos sobre o período regencial, como começou, por que começou, as contradições políticas, os embates de interesses entre os grupos políticos desse período, até o fim, com o golpe da maioridade e a coroação do Dom Pedro II. Só que aí, esse período ele foi marcado por várias rebeliões. A ausência de um poder central e também o interesse das províncias de buscar autonomia, além dos questionamentos às desigualdades sociais e também à escravidão, levaram à eclosão de vários movimentos no país. Nós vamos ver alguns ao longo desta aula. Após a independência, a instabilidade do império e o aumento do tráfico negreiro, aumentando o fluxo de escravizados para o Brasil, contribuiu para que houvessem mais rebeliões de escravizados, porque eles não aceitavam passivamente a condição que lhes era imposta. No ano de 1830 até 1835, apenas no Recôncavo Baiano, eclodiram cerca de 20 rebeliões de escravizados. Dentre elas, a gente pode citar a Insurreição Malê, que ocorreu no ano de 1835, e é considerado o levante mais organizado de escravizados que ocorreu naquele período. Quem eram os malês, Os malês eram africanos muçulmanos de várias etnias, mandingas, jejes, dentre outras. E a diferença é que eles sabiam ler e escrever em árabe. Para os colonos, ler e escrever já era um luxo, nem todos sabiam ler, quanto mais em árabe. E isso facilitava a comunicação entre eles, porque eles poderiam escrever os textos e, mesmo que fosse pego, não seria decifrado por quem estava pegando. Então, assim, eles trocavam muitas informações planejando esse movimento. Só que o movimento acabou sendo denunciado. E quando eles estavam reunidos na casa de um dos líderes, eles foram surpreendidos por um grupo de soldados. E aí eles reagiram, foram para a luta. E esse confronto se estendeu para as ruas e outros escravizados que não estavam no movimento, aderiram ao movimento, se somaram a essa luta. Só que o movimento acabou sendo sufocado no mesmo dia pelas forças imperiais. Em Salvador, começou um levante separatista, conhecido como a Sabinada. Ele foi organizado pelas camadas médias urbanas e teve esse nome por causa de um dos líderes, o Francisco Sabino, médico. Dentre os grupos envolvidos nesse movimento, a gente pode citar funcionários públicos, comerciantes, militares. E o que eles desejavam, Eles desejavam manter a autonomia que a província tinha adquirido com o ato adicional de 1834. Se você não lembra, volte para a primeira aula, que eu falo sobre o ato adicional de 1834. Clica no link e dá uma revisada. Esse ato que dava mais autonomia às províncias. E aí eles não queriam o retorno da centralização, que era uma proposta do Rio de Janeiro, que se retornasse essa centralização do poder com foco na capital do país, que era o Rio de Janeiro. Então, os revoltosos, eles proclamam uma república na Bahia, a República Baiense. E eles alegam que essa república ela duraria até que o Dom Pedro II atingisse a maioridade e pudesse se tornar imperador. E aí eles retornariam a fazer parte do império. Era o que até então eles diziam. E aí, o que acontece? Eles também prometem aos escravizados a liberdade aos escravizados que lutarem ao lado deles. E isso desperta a raiva dos donos de escravizados, os senhores de engenho, porque eles iriam perder essa mão de obra, que eles exploravam. E aí, o que acontece? Esses senhores de engenho se juntam às forças imperiais e eles lutam para sufocar esse movimento, o que acaba acontecendo e a República Baiense é extinta. Ao longo dos conflitos para sufocar esse movimento, cerca de 2.000 pessoas foram mortas, inclusive líderes do movimento, e milhares de pessoas foram presas.
Outra rebelião desse período foi a Balaiada, ocorrida no Maranhão, que era um estado que já vinha passando por uma grande crise econômica, e nesse contexto, grupos liberais contrários aos grandes poderes dos senhores de terra e também dos comerciantes portugueses, esses grupos se revoltam, né, contra essa situação, e aí acaba também atraindo setores populares para esse movimento. Dentre esses setores populares, a gente tem as lideranças aí, como, por exemplo, o fabricante de balaio, Manuel dos Anjos Ferreira, que daí vem o nome do movimento, né, Balaiada. E a gente também tem a presença de um escravizado, Cosme, que ele liderou um grupo de 3.000 escravizados que lutou nesse movimento. Esses rebeldes eles chegaram a tomar a vila de Caxias e ameaçaram tomar a capital, São Luís. O movimento se estendeu durante muito tempo, mas aí acabou com a anistia, o perdão aos revoltosos e a prisão dos escravizados que estavam rebelados e retornando à condição de escravizados. E o Cosme acabou sendo executado. E na região norte, na região do Pará, tivemos um outro conflito, a cabanagem. Tudo começou com uma disputa entre comerciantes e proprietários de terra. Só que nessa disputa, né, nesse conflito entre eles, a população ribeirinha, as camadas mais pobres, os conhecidos como cabanos, eles se revoltaram contra as elites da região. Os rebeldes tomaram a capital, Belém, e proclamaram a República Independente do Grão-Pará. E aí esse movimento ele tem 3 fases, né? Que os rebeldes tomam, tem 3 governos rebeldes diferentes. O primeiro governo rebelde é o do Félix Antônio Maucher, que tenta desbancar lideranças populares e é derrotado e morto. Quem o sucede é o Francisco Vinagre. E aí o Francisco Vinagre já enfrenta as forças imperiais que estão tentando aí sufocar o movimento, enfrenta bombardeios. Ele acaba sendo preso. A capital, ela é retomada pelas tropas imperiais, só que novamente os rebeldes vêm e conquistam novamente a capital e instauram um terceiro governo rebelde sob a liderança do irmão do Francisco Vinagre, o Antônio Vinagre. À medida que os conflitos iam avançando, os escravizados eram libertados e os ricos proprietários sofriam linchamento. O movimento se estendeu bastante e acabou sendo sufocado pelas forças imperiais no ano de 1840, resultando ao longo do período num saldo de 30.000 mortos, 1/5 da população da província do Grão-Pará. Já na região sul, tivemos a Revolução Farroupilha. Desde a independência, os donos de estância da região sul, eles acabavam assim reivindicando, sempre vinham solicitando mais participação na política. E também eles solicitavam que houvesse mais impostos sobre o charque que vinha da região platina, né, de Uruguai, ali do Paraguai, para que a carne produzida por eles tivesse condições de competir com esse charque, né? Pudesse ser vendida a um preço mais baixo e vender mais, já que o outro pagaria mais impostos. Então, eles vinham solicitando isso. Além disso, vários proprietários de terra promoviam um intenso contrabando de animais do Uruguai, burlando assim o pagamento de impostos. A tentativa do governo regencial de limitar essas transações, esse contrabando de animais do Uruguai para o Brasil, acabou alimentando e estimulando a revolta desses proprietários contra o governo, e uma revolta eclodiu no ano de 1835. Depois de alguns confrontos localizados, a rebelião ganhou força quando as tropas de Bento Gonçalves, o principal líder do movimento, tomaram Porto Alegre. E aí eles proclamam a República Rio-Grandense, independente do resto do Brasil. O movimento vai crescendo e no ano de 1839 eles chegam a tomar a província de Santa Catarina, fundando lá a República Juliana. Só que aí
ela dura apenas 4 meses, pois as forças legalistas acabam reconquistando o território de Santa Catarina. Os membros da República Rio-Grandense elaboraram uma nova Constituição que garantia liberdade de imprensa, de indústria, de comércio, instituía os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, com predominância do Senado. A Constituição também estabelecia o ensino primário gratuito, mas apesar de seu caráter liberal, ela não extinguia a escravidão e também determinava como religião oficial a religião católica. Só que em 1842 o movimento entra em declínio, isso já durante o Segundo Reinado. Grande parte por causa da atuação das forças imperiais sob o comando do Barão de Caxias. E então, em 1845, a rendição dos rebeldes é conseguida através da Paz de Ponche Verde, um acordo entre os rebeldes e o poder imperial. Através desse acordo, o que acontecia? Foi concedido anistia, que é o perdão a quem participou do movimento. Também as tropas, quem lutou nas tropas do Exército Rio-Grandense, os farroupilhas, eles foram incorporados ao Exército Imperial. Também foi estabelecido uma taxa de 25% sobre o charque platino. Também ocorreu a devolução das terras ocupadas aos seus antigos proprietários. E também a libertação dos escravizados que lutaram no movimento. Então, o que podemos perceber com o que estudamos hoje, Observamos movimentos que visavam a separação, E que também já apontavam para o ideal republicano, porque a gente vê neles a fundação de repúblicas, Teve a fundação da República Baiense, na Sabinada, na Cabanagem, também uma república, na Farroupilha, também a República Rio-Grandense. Então, já eram movimentos que apontavam a orientação republicana, contrária ao governo, a forma de governo que havia sido instaurado no Brasil após seu processo de independência. Também podemos observar que as classes envolvidas nos movimentos também está muito relacionado ao como teve o desfecho desses movimentos. Porque nos movimentos mais populares, em que houveram envolvimento de camadas mais baixas ou as camadas médias da população, como a insurreição Malê dos escravizados, a Sabinada, que pegou camadas médias da população, Balaiada e Cabanagem, que pegou a população mais pobre, foram duramente reprimidos. As forças regenciais, o exército foi muito duro em cima desses movimentos. Já a Revolução Farroupilha, que foi levada à frente por camadas mais ricas, já que eram os estancieiros, os donos de terra, os grandes proprietários, donos de cabeças de gado, a gente tem o final desse movimento com um acordo entre império e esses donos de terra. A gente já vê uma distinção de tratamento às classes aí. Então, gente, por hoje ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!